Os Javaé habitam imemorialmente a ilha do Bananal, no rio Araguaia, e possuem uma intensa vida cerimonial comandada pela Casa dos Homens. Esta realiza anualmente o ciclo ritual da Dança dos Aruanãs. O seu ápice é o ritual de iniciação masculina, durante a estação das chuvas, chamado Reto Rocan ou Casa Grande. Esse momento especial, com duração de quase um mês, marca socialmente a iniciação das crianças ou jovens do sexo masculino à vida cerimonial. Ela é constituída de segredos compartilhados pela coletividade masculina. Durante o ritual, é construída uma grande casa, emendada à Casa dos Homens, para onde são levados os jovens que se iniciam, conhecidos como diré. A iniciação inclui um período de reclusão e afastamento parcial do espaço associado às mulheres como um todo. O lado das mulheres é pensado como um espaço profano e poluído, que se opõe ao espaço sagrado masculino. Os Javaé autodenominam-se o povo do meio, porque acreditam que o nível terrestre em que vivemos situa-se em uma posição intermediária entre o nível subaquático e o nível celeste. A Casa Grande construída é uma réplica da Casa Grande que existe no nível cosmológico, situado abaixo dos leitos dos rios. Chamado de Birahati, o fundo das águas, é o lugar de onde surgiram os primeiros ancestrais e onde ainda vivem os personagens que comparecem para participar do ritual como convidados dos humanos terrestres. No dia em que tem início o ritual da Casa Grande, logo pela manhã, os homens já iniciados preparam-se para a festa. O ritual começa oficialmente quando os homens, divididos entre as metades cerimoniais, Saurá e Hiretu, levantam a Casa Grande por volta do meio-dia. Sempre que se reúnem na Casa dos Homens e no pátio ritual, os homens são conhecidos como o Oroçã. Eles são os herdeiros dos dois primos míticos, Ijaurá e Taburraná, que morreram defendendo os segredos masculinos. A construção ocorre em menos de uma hora e se dá em meio a uma competição entre os dois grupos, em que o vencedor moral é aquele que levanta o seu lado da casa mais rápido. As aldeias Javaé situam-se sempre à beira de um curso d'água, tendo como importante referência espacial o sentido das águas. Os homens filiam-se aos grupos rituais matrilinearmente. E em todas as aldeias, o grupo dos Saurá é associado ao lado do rio acima, enquanto o grupo dos Hiretu é associado ao lado do rio abaixo. É que fica bonito daqui para lá dentro. Seguindo o modelo da Casa Grande que existe na aldeia Marani Rauá do fundo das águas, vista pelos xamãs em suas viagens invisíveis pelos níveis cósmicos, a Casa Grande é sempre construída com 3 portas viradas para o sol nascente. As portas laterais associam-se aos Saurá e aos Hiretu. O trabalho dos Oroçã no pátio ritual é assistido de longe pelas mulheres, que permanecem em suas casas junto ao rio, em oposição à Casa dos Homens, do lado do mato. Assim que termina a construção da casa, todos os Oroçã dirigem-se aos terreiros das casas onde moram os Ioló da aldeia, título de muito prestígio pertencente a algumas pessoas que atuam como conselheiros formais da comunidade, resolvendo conflitos internos. Nesta parte do ritual, uma espécie de homenagem aos Ioló, o chefe cerimonial espera os Oroçã junto aos potes que contêm o Iueru. A bebida à base de milho ou arroz é feita pelas mães dos Ioló. Os Oroçã fazem o mesmo percurso para cada casa por 3 vezes e levam os potes para o pátio ritual masculino, onde o conteúdo dos potes é jogado para o alto ao final.
Ainda no mesmo dia, à tarde, começam a chegar outros tipos de Oroçã, também conhecidos como Auni-Auni. Cada um tem um nome próprio e a maioria é conhecida pelo nome do animal que imita enquanto dança ou canta, embora nem todos imitem animais. Os Oroçã moram no nível subaquático e vêm participar do ritual como convidados dos Javaé. Eles podem ter a forma de um personagem sozinho, uma dupla ou um grupo. Quando houve a cisão mítica primordial, alguns povos que moravam no fundo das águas ascenderam a este nível terrestre para conhecer o sol e as comidas diferentes. Eles são os ancestrais dos Javaé atuais. Os Oroçã, por sua vez, permaneceram no fundo das águas, um lugar escuro e úmido, onde se alimentam apenas de peixe e caça não muito cozidos. De lá, os Oroçã enxergam o que acontece aqui no nível intermediário, locomovendo-se para cá quando o ritual da Casa Grande vai começar. No nível subaquático, os Oroçã também têm o ritual da Casa Grande, quando dançam e cantam imitando os animais, uma espécie de brincadeira divertida do seu mundo de origem. Embora as mulheres, em geral, mantenham-se em distância da Casa Grande, algumas delas, em especial as mais velhas, desempenham uma importante função de boreturé, em momentos diversos do ritual, ocasião em que imitam o comportamento dos parentes próximos que participam da cerimônia. Os Oroçã são todos parentes e provêm, em sua grande maioria, da aldeia Marani-Rauá, que existe no fundo das águas. Eles vivem juntos, dentro da Casa Grande subaquática, onde se dividem nos grupos Hiretu, Saurá-Racan e Saurá, associados às 3 portas da casa. Em geral, eles ficam virados para o lado leste, como devem fazer aqui quando se alimentam, porque o lado oeste é escuro e tem influências maléficas. Os Oroçã são chefiados pelo pai dos Oroçã, mas aqui são recebidos pelo chefe cerimonial, que assume o comando do ritual terrestre. A maioria dos Oroçã chega ao nível intermediário no mesmo dia em que a Casa Grande é levantada, quando então passam dançando e cantando pela aldeia, enquanto são assistidos pelas mulheres de longe. Complicou para outra turma aí. Complicou para outra turma também. Quando comparecem ao nível terrestre, eles vêm conhecer a comida mais saborosa dos humanos sociais e levar os meninos que se iniciam para a Casa Grande.
Enquanto os convidados chegam, os Worosan da Casa dos Homens buscam caça ou peixe, como pirarucu, para a refeição de todos eles. No terceiro dia, alguns dos Worosan saem para a primeira de uma série de 4 caçadas ou pescarias rituais, divididos entre o grupo dos Heretu e o dos Saurá. Quando retornam à aldeia, reunidos, parte da carne obtida é preparada pela esposa do chefe cerimonial, e o restante distribuído para as mães dos Ioló, que competem entre si quem cozinha mais rápido. Outros Worosan continuam a chegar à aldeia nesse mesmo dia, como o que canta como pássaro mutum, e é conhecido pelo seu nome. Alguns chegam durante a noite, e todos têm que caminhar do mato ou do rio de onde vêm até a casa grande, onde entram pela porta associada ao seu grupo ritual. Em seu percurso, eles devem passar pela frente da casa do chefe cerimonial. A maioria dos Worosan chega à aldeia pelo lado do rio Acima, uma vez que a aldeia Marani Hauá do Fundo das Águas está acima de quase todas as aldeias de Havaí. O dia seguinte à chegada é marcado por uma pausa das aparições públicas, uma espécie de descanso das brincadeiras, embora continuem cantando dentro da casa grande. Por fim, à tarde, as duplas de Lateni, ansiosamente aguardadas por todos, são apresentadas publicamente aos meninos que serão iniciados. Os Lateni moram no fundo das águas, mas têm uma atuação de maior destaque que a dos outros convidados. Os jovens que se iniciam são considerados os donos rituais dos Lateni, e os pais dos jovens são os pais rituais dos Lateni, a quem também devem alimentar durante a iniciação. Cada jovem é dono de uma dupla de Lateni, que comparece ao nível intermediário com o objetivo de realizar a transição dos meninos entre o mundo feminino e o masculino, levando-os da casa de suas mães para a casa grande. Diferentemente dos Worosan, os Lateni são controlados por um xamã em sua primeira aparição pública, com uma varinha mágica. Ao abraçar e levantar cada dono ritual, os Lateni ajudam no crescimento e fortalecimento do seu corpo durante a iniciação. O mesmo se repete com os Boroturé de cada jovem, as pessoas que imitam o comportamento de parentes próximos em situações especiais. O procedimento descrito repete-se com cada um dos 17 jovens que estão sendo iniciados, quase que simultaneamente. Os Lateni atuam como uma espécie de protetores dos meninos e rapazes que se iniciam, com quem mantêm uma relação muito próxima durante o ritual. Eles são considerados como guardas que vigiam as casas onde os jovens permanecem confinados no espaço feminino da aldeia, antes de serem levados para a Casa Grande Sagrada. Na madrugada seguinte à sua chegada, ainda muito cedo, todos os Lateni começam a cantar de modo inconfundível e a dançar ao redor da casa de cada menino,
revezando-se por toda a aldeia. Enquanto isso, todas as mulheres da aldeia preparam o Uná, a primeira refeição que será oferecida aos Lateni após a sua chegada. Quando eles param de dançar, por volta das 10 horas da manhã, a refeição é levada para a casa grande. Logo depois, por volta do meio-dia, alguns dos Oroçã do fundo das águas começam a sair da casa grande um por um. Eles dançam e cantam 3 vezes ao redor da casa de cada menino, que será levado por eles e pelos Lateni no dia seguinte para o espaço masculino. Os 17 jovens estão concentrados em 7 casas diferentes e as mulheres permanecem dentro de suas casas, enquanto os Oroçã dançam pela aldeia. Uma pessoa pode ser iniciada dos 8 aos 18 anos aproximadamente, o que vai depender da disponibilidade econômica de seus pais em sustentar o ritual. Em meio aos Oroçã, algumas duplas de Aruanã saem para dançar. Os Aruanãs também moram no fundo das águas, mas eles costumam dançar no ciclo ritual que acontece antes e depois da cerimônia de iniciação masculina. Os Oroçã sempre começam a dançar ao redor da casa feita pelo Zioraru, o pai de um dos meninos que será iniciado. Ele é conhecido como o dono do ritual da Casa Grande, por ter sido o primeiro a tomar a iniciativa em realizar a dispendiosa cerimônia, que requer grande distribuição de alimentos para os convidados. Durante esse percurso, os Oroçã também param para dançar e cantar na frente de cada casa por alguns minutos. Ainda na tarde do mesmo dia, os Lateni saem novamente para dançar ao redor das casas, sendo acompanhados por outros Oroçã no fim do dia. Os Lateni são bravos e andam com bordunas, arcos e flechas, sendo temidos pelas mulheres, pelas crianças não iniciadas e até pelos animais domésticos da aldeia, que se mantêm à distância deles. Por toda a noite que se segue, a última antes dos meninos serem levados para a reclusão ritual, os Lateni dançam sem parar pela aldeia,
enquanto os Oroçã revezam-se cantando dentro da casa grande. Antes do amanhecer, por volta das 5 horas da madrugada, no 5º dia do ritual desde que a casa grande foi construída, os jovens que foram adornados durante a madrugada com plumas de pássaro são levados para uma grande esteira que é estendida por seus parentes na porta de casa. De cabeça baixa, em respeito aos segredos que ainda não conhecem, e acompanhados de suas boroturé e de seus tios reais ou classificatórios, os meninos são protegidos pelos Lateni. Depois que os Oroçã chegam, eles são carregados nos ombros de seus tios maternos, de preferência, e levados para o pátio ritual. O sol acaba de surgir e todos os meninos já estão sentados em uma grande fila ao lado da casa grande, enquanto as mulheres e crianças a tudo assistem de longe. As boroturé acompanham os meninos na postura contida e respeitosa, ambos virados para o sol nascente. Os tios maternos dos jovens alinham-se na frente deles, preparando-se para um confronto com os Lateni, enquanto o chefe ritual comanda a cerimônia. Na luta que se segue, os Lateni associados ao mundo cerimonial masculino, a qual os meninos serão iniciados, tentam vencer a barreira imposta pelos tios, associados ao mundo feminino, do qual os meninos se originam. Representa-se a passagem dos jovens entre a casa da mãe, a qual estão ligados por um vínculo matrilateral, e a casa dos homens, a qual estarão ligados por um vínculo de cumplicidade ritual. A seguir, os tios dos meninos opõem-se aos Oroçã da casa dos homens, com quem também se confrontarão. Os Oroçã dirigem-se aos meninos para aconselhá-los sobre a importância dos segredos masculinos
e instruí-los a respeito dos comportamentos ideais nas várias áreas da vida. O aconselhamento é parte essencial da cerimônia de iniciação e continua depois, dentro da Casa Grande, quando todos os convidados do fundo das águas instruem os jovens. Paralelamente, ocorrem algumas lutas rituais entre os tios dos jovens e os Oroçã, que falam entre si com sua voz diferente. Ao fim das lutas, os meninos são levados por seus tios para dentro da Casa Grande pela primeira vez, onde permanecerão parcialmente reclusos por cerca de 15 dias, alimentando-se da comida preparada por suas mães e levada por seus pais. Os tios e algumas boroturé acompanham os meninos durante todo o tempo de reclusão, durante o qual os jovens devem permanecer sentados e de cabeça baixa a maior parte do tempo. A partir de então, os meninos são chamados de Diré, ou Ariranha, nome da classe de idade dos recém-iniciados. No mesmo dia, os jovens são levados por seus tios para perto da casa de origem, onde são lavados em público com uma infusão que ajuda no crescimento corporal, pelo fato de ser feita com casca de jatobá ou tamboril, árvores muito altas. Com o mesmo objetivo, os meninos são levantados no ar pelos tios, o que é imitado pelas boroturé. Logo a seguir, os lateni correm para buscar os meninos e levá-los de volta à Casa Grande. Os lateni também levantam os meninos no ar, para ajudar no seu rápido crescimento. Esse procedimento é realizado 3 vezes na manhã do primeiro dia de reclusão. Ainda nesse primeiro dia, tem início a prática que se repetirá todos os dias. Os lateni, que têm ciúmes dos meninos, correm para buscá-los todas as vezes que eles são levados pelos tios para tomar banho na beira do rio, o que ocorre logo cedo, ao meio-dia e no fim da tarde. Em um movimento que se repete de várias formas, os tios levam os diré para o espaço feminino, enquanto os lateni trazem-os de volta para o espaço masculino. Ao longo do ritual, os jovens e a comunidade apegam-se emocionalmente aos lateni, sofrendo com a sua partida ao final. No fim da tarde de todos os dias, os jovens são levados por seus tios para matar a saudade da mãe, nome do momento ritual em que os meninos têm um breve encontro com suas mães. Sem conversar com os meninos, as mães ou as avós passam óleo perfumado em seu corpo, reafirmando o forte vínculo deles com a casa materna. Logo a seguir, vigilantes e enciumados, os lateni buscam os meninos de volta. No dia seguinte, ocorre a segunda caçada ritual dos Oroçã do fundo das águas. Desta vez, eles levam consigo os jovens, que são acompanhados de seus tios e boroturé. No mato,
Os meninos e as suas acompanhantes são pintados de preto e têm os cabelos cortados bem curtos, marcando de forma visível o estado liminar em que se encontram. Na volta da caçada, os tios dos meninos jogam pela aldeia Borduna dos Jiré, que é fabricada especialmente para essa ocasião e é disputada pelas crianças. Durante o ritual, os Oroçã cantam e dançam quase sem parar dentro da casa grande. Em outros momentos, alguns andam pela aldeia. O Oroçã de Ocoim é curioso como os macacos e pega qualquer alimento que estiver à mostra, incluindo as galinhas, enquanto as mulheres trancam-se dentro de casa. Divididos entre os grupos Hiretu e Saurá, eles competem na busca de alimentos. Em outra brincadeira dos Uruçã, os jacarés e as ariranhas se enfrentam em uma luta no pátio ritual. No quarto dia depois da chegada dos Lateni, eles dão 3 voltas no terreiro masculino. Os Lateni indicam ao chefe cerimonial com a cabeça o lado do rio em que os Oroçã da casa dos homens devem caçar para alimentá-los. O primeiro Lateni da fila pertence ao Ioraru, o dono do ritual da casa grande. Agora já pintados de preto, os Jiré voltam mais uma vez para matar a saudade da mãe, que tem duração de alguns minutos apenas, porque logo os Lateni vêm buscá-los. Uma que são mais secão aí. Aproximadamente do meio da iniciação, os Oroçã do fundo das águas realizam a sua terceira caçada ritual. Em todas as caçadas, logo cedo, antes de partir, os Oroçã param na frente da casa do chefe cerimonial, divididos entre os grupos Hiretu e Saurá. Nesse local, eles fazem uma refeição ritual preparada pelas mulheres.
Na volta da caçada, os tios jogam a pequena borduna dos meninos mais uma vez. Faltando cerca de uma semana para terminar o ritual de iniciação, 2 grupos dos Oroçã convidados, também divididos entre os Hiretu e os Saurá, saem correndo da casa grande para buscar fora da aldeia uma folha com espinhos, que será usada no ritual. Depois de 3 voltas, as folhas são acumuladas dentro da casa. Os tios maternos trazem então as esteiras, onde os jovens e suas acompanhantes se sentam para a cerimônia. Segue-se um confronto entre os tios e os Oroçã do fundo das águas, que tentam jogar as folhas espinhentas sobre os jovens. Logo depois começa a cerimônia Imonari Oré, que significa pouca bebida deles, em uma referência ao caldo Iueru, que é oferecido a alguns dos Oroçã apenas. Os Oroçã saem da casa grande para tomar a bebida que eles não conhecem em seu mundo de origem e que é preparada pela esposa do chefe cerimonial. Ela é oferecida pelos cunhados do chefe cerimonial, como parte das prestações matrimoniais. O Imonari Oré é a primeira das 2 cerimônias de despedida dos Oroçã, que dão início à fase de encerramento do ritual. Após tomar a bebida, os Oroçã não brincam mais, parando de cantar e de andar pela aldeia. Na segunda e última cerimônia de despedida, os homens dividem-se entre os grupos Hiretu e Saurá para buscar nas casas da aldeia a bebida que será oferecida aos Oroçã. Os meninos e seus tios acompanham os grupos, que vão para o lado do rio acima e o lado do rio abaixo da aldeia por volta do meio-dia. Nesta cerimônia, chamada Imonarracan, muita bebida deles,
a esposa do chefe cerimonial convida as esposas e mães dos homens que participam do ritual para preparar o iweru. Adiciona-se a castanha da fruta do pequi, a bebida tradicional, uma iguaria oferecida a alguns Oroçã em sua abundante refeição final. Nesse percurso pela aldeia, um homem busca a bebida na casa do seu cunhado e vice-versa. Nesse importante dia, as mulheres e crianças são autorizadas a entrar na Casa Grande para assistir a todos os Oroçã dançando e cantando pela última vez. Elas devem entrar e sair pela porta dos Hiretu, associada ao rio abaixo, enquanto os Oroçã entram pela porta do Saurá, associada ao rio acima. A bebida que foi buscada na aldeia é trazida para dentro da Casa Grande e disposta linearmente junto aos 3 grandes mastros que a sustentam e são associados às 3 portas da casa. Os grupos Hiretu e Saurá distribuem a bebida conforme o lado da casa em que se localizam durante o ritual. Em uma performance ininterrupta que dura quase 3 horas, mais de 70 Oroçã diferentes desfilam pela Casa Grande, enquanto as mulheres e crianças a tudo testemunham caladas e circunscritas ao lado dos Hiretu. Cada Oroçã, o que pode ser um único personagem, uma dupla ou um grande grupo, realiza 2 voltas completas cantando e dançando ao redor dos mastros. Após o primeiro percurso, eles saem para dançar no pátio ritual fora da Casa Grande, retornando para serem alimentados pelos cunhados do chefe cerimonial com a bebida especialmente feita para eles. Enquanto as mulheres assistem às danças, o Oroçã do macaco Guariba anda pelo teto da casa. Assim como os macacos fazem, ele atira nelas casca de banana ou mesmo água, como se fosse a própria urina, enquanto as mulheres tentam escapar de suas brincadeiras.
Ao fim da cerimônia, as mulheres saem da casa pela mesma porta em que entraram, enquanto o último Oroçã dá a sua volta no terreiro masculino. Na última caçada ritual, os meninos vêm correndo junto com Harabobó, importante personagem mitológico na defesa dos segredos masculinos. Desta vez, marcando um estágio mais avançado da iniciação, os tios não os acompanham mais e os próprios Jiré jogam para as crianças as bordunas fabricadas no mato. Na volta das caçadas, os jovens entram pela porta do Saurá, que se opõe à porta utilizada pelas mulheres. Harabobó é o líder do grupo, que realiza as caçadas rituais, e pertence ao restrito grupo ritual que entra pela porta do meio da casa grande. No fim do ritual, os últimos participantes da festa chegam de madrugada. Logo ao nascer do dia, o Zirron entra na aldeia emitindo sons assustadores, com o objetivo de realizar a última brincadeira dos convidados do fundo das águas, enquanto as mulheres permanecem dentro de casa. Depois de se alimentarem dentro da casa grande, os Zirrons saem com enxadas para capinar a estrada onde será realizada depois a mesma brincadeira que existe no nível subaquático.
Ao fim do trabalho, eles retornam para a casa grande. No mesmo dia, à tarde, os jovens que se iniciam acompanhados de seus tios dividem-se nos grupos Hiretu e Saurá e vão de casa em casa buscar o ricon, o bolinho que será usado na brincadeira logo a seguir. Na primeira brincadeira do Zihon, agora com uma outra aparência, eles também se dividem nos grupos Hiretu e Saurá. Cada um corre 3 vezes pela estrada que foi feita pela manhã, atrás da casa grande, enquanto carrega os bolinhos espetados em uma vara. No fim desse dia, o penúltimo dia do ritual, os Orosan que vieram participar da festa de iniciação começam a voltar ao seu mundo de origem. Entristecidos pela partida e com um comportamento mais contido, eles caminham pela aldeia pela última vez, retornando pelo mesmo caminho por onde chegaram. O último episódio do ritual, no último dia, começa antes do sol nascer. O Orosan raposa grita e corre ao redor da casa grande com muito medo, enquanto espera os Zihon chegarem pela estrada feita por eles para a brincadeira final. Os Zihon vêm em silêncio, mas batendo os pés no chão com firmeza, em uma espécie de marcha. Assim que o chefe cerimonial autoriza, a raposa sai pela porta do meio e tem início a sua perseguição pelos Zihon. Depois de passar pela frente da casa do chefe cerimonial, a raposa dispara em grande velocidade até o mato, fora da aldeia, tentando evitar que seja alcançada por seus perseguidores. Eles não voltam mais à casa grande, partindo para o fundo das águas. A raposa é o último Orosan a ir embora. Terminada a brincadeira do Zihon e da raposa, os meninos correm para buscar o colá, o peixe assado com beiju de mandioca que será servido na última refeição ritual. Enquanto isso, os tios que acompanharam os sobrinhos durante a reclusão entregam os pertences dos meninos às suas mães. A iniciação termina depois de cerca de 20 dias, e agora os jovens estão livres para entrar e sair na casa dos homens sozinhos. Os Jiré retornam ao convívio com o mundo feminino, porém, na nova condição de cúmplices dos segredos partilhados pela coletividade masculina. Depois de mais alguns dias, os xamãs levam as duplas de Leteni de volta ao fundo das águas. Atualmente, os Javaé têm uma população de cerca de 1.300 pessoas, distribuídas em 12 aldeias. Eles moram no Parque Indígena do Araguaia e na terra indígena Inã-Ueborroná, que juntos somam 1.772.000 hectares. O grupo tem semelhanças culturais com os vizinhos Carajá, embora se considere como um povo distinto,
e fala uma língua pertencente ao tronco linguístico Macro-G. O ritual de iniciação masculina era praticado quase todos os anos, em todas as aldeias. Ele teve sua continuidade interrompida por muitos anos, após a intensificação do contato com a sociedade envolvente, nas primeiras décadas do século XX. Entre as décadas de 50 e 90, o ritual foi realizado apenas 6 vezes, somente na aldeia Canoanã. De 1991 até agora, com a escolha de um novo chefe ritual, os Javaé realizaram 8 rituais de iniciação em diferentes aldeias. No momento, está em curso a preparação do próximo Rito Rocan. O projeto político de retomada territorial dos últimos anos tem coincidido com a insistência de quase todas as aldeias em construir a Casa dos Homens, centro da vida ritual, e realizar a Dança dos Aruanãs, cerimônia que integra toda a coletividade e conecta os Javaé aos ancestrais míticos. Oh,